Oi galera! Olá amigos e seguidores do canal do Boss, cá estou eu para mais uma avaliação de mais um herói que saiu do jogo Myth Wars and Puzzles. Vamos falar um bocadinho sobre o novo herói da terceira temporada, ou seja, da invocação dos dragões. Então vamos falar aqui um bocadinho sobre o Kamohali, mestre do oceano, este tubarão assustador que está aqui perante vocês, graficamente muito bonito, aqui este tubarão gigante. E então aqui quem foi Kamohali? Vamos ficar aqui com uma informaçãozinha adicional. Kamohali, digamos, vem da mitologia havaiana, do Havaí, e então, apesar da sua aparência aterradora, Kamohali até tinha bom coração. Reza a história que nas ilhas de Maui ele guiava os barcos perdidos de regresso a casa, portanto tinha este dom de guiar os barcos perdidos no oceano de rumo e de volta à sua casa, portanto não nada de espírito maléfico, não, antes pelo contrário, temos aqui um herói com um coração de ouro que ajudava então a regressar os marinheiros e os seus navios de volta a casa. Portanto, fica aqui este apontamentozinho histórico. Ele vem da cultura havaiana da ilha de Maui. E então fica aqui este apontamentozinho aqui sobre o Kamohali. Vamos lá falar então aqui dele no jogo. Possui 829 de poder elevado, ou seja, aí na linha dos heróis com poder mais elevado do jogo. É claro que é sempre base este poder, ou seja, nível 80, sem absolutamente emblemas, sem absolutamente evolução nenhuma, ele atinge 829. Depois, com a emblemagem, este poder ainda irá ser substancialmente aumentado. Ele é da classe combatente, mestre da batalha, subclasse número 1. Como todos os heróis da terceira temporada, possui aqui uma fonte chamada Assassino Lendário de Dragões, e então que existe um bónus para esta família. Quanto mais heróis da mesma família, do mesmo símbolo existirem na equipa, tanto mais será, digamos, a probabilidade de criar então uma gema assassina de dragões. Existe 24, 28 ou 32 ou 36% então de possibilidade de criar a famosa gema assassina de dragões. Gemas essas que irão causar 50 pontos de dano ao inimigo aleatório em cada turno sempre que são usadas. É claro que estas gemas só podem ser criadas no elemento do herói. Neste caso, como ele é azul, será só criadas nas pedras azuis do tabuleiro, e cada vez que elas dispararem o raiozinho e que atinjam o herói, irão causar 50 pontos de dano nesse herói que atingirem. Vamos lá ver aqui mais uma habilidadezinha que possui, diz duração de mal de status diminuída, ou seja, os primeiros 3 mal de status que este herói receber, de habilidades especiais, será reduzidas em um turno. Portanto, se existir um herói adversário que coloca algum mal de status que dure, por exemplo, imaginemos 4 turnos, durante as primeiras 3 vezes que ele for atingido, irá ser reduzido em um turno, ou seja, se der 4 turnos passa a 3, ou se forem 2 turnos passa a 1, ou se forem 6 turnos passa a 5. Portanto, nas primeiras 3 vezes que colocarem mal de status nele, será reduzido sempre em um turno. A partir das 3 vezes será normal, já não terá absolutamente redução nenhuma. Vamos lá ver aqui o seu ataque. Possui 792 de ataque forte, 741 de defesa, uma defesa baixa, poderemos assim chamar, 1375 de saúde. Ou seja, o seu ataque mais forte que a sua defesa, o que faz dele um herói de ataque. Vamos lá ver a sua habilidade especial, que é sempre mais importante. Mar Revolto é o nome dela, portanto chama-se Mar Revolto, a habilidade especial. É de carregamento de maná rápido, portanto ele é rápido a carregar a sua maná. E o que é que ele faz? Ele transforma 2 pedras azuis em gemas de exterminador de dragão. É aquela que eu estive aqui a explicar. Portanto, ele irá transformar 2 pedras azuis nas famosas gemas exterminadoras de dragão. Gemas essas que em cada turno, cada uma irá causar 50 pontos de dano nos adversários aleatórios. Portanto, fica aqui este apontamentozinho. Além disso, causa 250 pontos de dano a 3 inimigos aleatórios. Ou seja, o seu ataque será um ataque triplo, que causa 250% de dano, neste caso, a inimigos aleatórios. Ou seja, não podemos escolher o inimigo que queremos atingir, será aleatório.
Diz assim, o dano é aumentado em 10% por cada gema de exterminador dragão no tabuleiro, contando até o máximo de 10 gemas. Portanto, por cada gema, famosas gemas de exterminador que existirem, esse ataque será aumentado em 10%. É lógico que quanto mais gemas existirem no tabuleiro, maior será e mais forte será o seu ataque por cada uma 10%. Imaginemos que se existirem ali 5 gemas, será logo aumentado em 50% este ataque do Kamoali. Vamos lá ver aqui depois também, ele causa dano extra contra fogo, contra os vermelhos ele irá causar um dano extra. Portanto, está aqui um herói que irá causar ainda um dano extra contra os heróis vermelhos. Portanto, é mais forte que o ataque nas outras cores. Diz depois, os inimigos danificados têm a sua maná reduzida em 15%. Ou seja, ele é um redutor de maná e aqueles que ele atingir irá reduzir a sua maná em 15%. Além disso, terá um dano adicional, ou seja, uma redução adicional de 2% por cada gema matadora de dragões no tabuleiro, contando até 10 gemas. Portanto, é a mesma coisa, ou seja, quanto mais gemas de exterminador de dragão existirem no tabuleiro, maior será a sua redução de maná, neste caso por cada uma mais 2%, ou seja, 15 é o básico, não é? Pois por cada gema que existir, gema exterminadora de dragão, cada gema exterminadora de dragão que existir tem uma adição de 2% sobre estes 15%. Se existir uma, passa a 17%, se existirem duas, passa a 19% e por aí adiante. Portanto, neste caso, é um herói que convém ir sempre com mais heróis da mesma família para que se multipliquem as gemas exterminadoras de dragão no tabuleiro. E aí ele irá dar, digamos, muito dano, além de dar muito dano, irá provocar uma redução de maná bastante substancial nos adversários. Portanto, quanto à emblemagem, eu aconselhava aqui também na grelha de talentos seguir tudo o que é espadas, apanharem todas as espadinhas que puderem na grelha de talentos para que o seu ataque fique mais forte. Quanto à colocação na equipa, tanto faz, pode ser à esquerda, pode ser à direita, não tem absolutamente problema nenhum, mas convém ser num canto para que fique mais protegido e menos exposto às pedras dos adversários. Portanto, convém ser num canto que o Kamoali deve atuar na vossa equipa, quer à esquerda, quer à direita, não tem absolutamente, digamos, diferença nenhuma. Quanto à classificação, eu vou dar um 8 a este Kamoali, também um excelente herói que vocês podem ter, mais um 8 aqui para o Kamoali, o mestre do oceano. Fica assim a avaliação deste herói, espero que tenham sido elucidados. Se houver alguma dúvida, deixem nos comentários que eu terei todo o gosto em esclarecer o melhor que sei e que posso. Portanto, fica aqui este apontamento sobre este herói. Despeço-me com a amizade desde sempre. Até uma próxima, se Deus quiser. E muito obrigado por assistirem aí aos vídeos do Boss.